Olá, convido você para embarcar na Estação Instrumental São João Nepomuceno, Cidade da Música, iniciativa do Polo Audiovisual da Zona da Mata, em parceria com a Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, Associação Música no Interior, Sebrae e Energisa. Confira o som do talentoso Ricardo Itaboraí. O são-joanense Ricardo Itaboraí Soares começou bem cedo na música. Aos 3 anos de idade, impressionava a sociedade local com exibição no piano. O talento veio pelos ensinamentos de seu avô, o também músico Neném Itaboraí. De lá para cá, ele nunca mais parou na música. Passou por diversas fases. Atualmente, trabalha com Emerson Nogueira e também Dudu Lima Trio. E nessas proezas, teve o prazer de estar no palco, junto a grandes nomes da música, como Milton Nascimento, Toninho Horta, João Bosco e Stanley Jordan, entre outros grandes sucessos. Com vocês, o som apurado do talentoso, multi-instrumentista, compositor, cantor e também gestor de cultura, Ricardo Itaboraí.
Bom, as primeiras lembranças que eu tenho de infância realmente são basicamente eu com o piano. Eu lembro que eu fui criado muito tempo na casa do meu avô, né? Avô Neném, em Itaboraí. E ele tinha até uma rotina de estudo, de tocar, de estar com o instrumento. Ele tocava piano numa parte do dia, na outra parte do dia ele tocava violão, ficava estudando, né? Então tinha uns horários certos, enquanto ele deixava livre o instrumento. Eu lembro de muitas vezes eu estar, assim, a memória que eu tenho mais antiga, né, de infância, e muitas vezes eu tenho a memória de estar chorando, né, por alguma coisa, alguma birra, algum problema, né, que eu queria, alguma coisinha que eu queria em casa, né, ou algum outro tipo de problema. E eu lembro que eu ficava chorando e o piano cheio de lágrimas assim, né? Eu ia afogar minhas lágrimas, minhas dores, minhas tristezas de criança no piano. E aí realmente quem foi meu grande mestre mesmo, né, primeira referência de música minha é meu avô, né? Ele gostava de tocar é, Tom Jobim, Chorinho, né, música brasileira. Não era um jazzista, né, não era um músico de improvisação, mas fazia arranjo, tocava com uma harmonia muito bonita, né? Aquilo me encantava os ouvidos e assim que ele tocava, ele acabava uma música, eu gostava de ir sentar no piano e tentar tocar aquilo que ele havia tocado. Obviamente, às vezes ele tocava umas coisas mais fáceis, para eu ouvir assim, ele já sabia que eu ia tentar depois tirar de ouvido. E aí assim ele ia exercitando meu ouvido, tocando uma coisinha, eu saía, ele gritava lá de dentro, a nota tá errada, dava uns gritos assim às vezes na casa, nessa não. Aí eu ia, mudava a nota, uma nota ou outra, e ele ia acompanhando, isso bem desde novo mesmo. A primeira música que eu lembro de eu tocando, né, em casa, foi a Benção João de Deus. Isso marca pra mim a data de, tipo assim, quando eu comecei a tocar. Porque o João Paulo II, essa música é uma música que cantaram pra ele no Maracanã, que até hoje a torcida do Fluminense depois adotou como um hino lá do Fluminense, né, pedindo a bênção do Papa. Essa música, ele veio aqui em 1980, eu nasci em 77, então eu tinha 3 anos. Eu ouvindo a música na TV, naquele momento do Papa entrando no Maracanã, e eu fui lá tentar tocar essa música no piano e toquei. Meu avô corrigindo, como sempre, mas. Então, essa é a primeira música que eu recordo de eu ter tocado quando eu tinha uns 3 anos de idade. Depois eu lembro de estar tocando Garota de Ipanema, Wave, Tom Jobim, umas músicas que a gente ouvia em casa, que a gente tinha os discos, meu avô ouvia, minha mãe, minha família toda.
E aí, assim, o que eu lembro mesmo de eu tocando a primeira vez assim em público, e a memória se dá pelo fato de eu ter até um documento aqui em casa que eu recebi na época da Câmara Municipal, uma moção de aplauso. Houve um festival de música natalina. Meu avô ganhou esse festival, foi lá para o festival. Como todos os festivais, apresenta-se a música. Aí apresentaram várias músicas, eu tinha 6 anos, né? E várias músicas apresentadas, e no final, na hora do resultado, deram o resultado que é a música do meu avô, com o Sidney Batista, o China, né? Era uma música de parceria dos dois. Eles ganharam, e aí chamaram meu avô para tocar essa música. E meu avô não estava lá presente, já tinha ido embora para casa. Quem conhece meu avô sabe que ele é um pouco sistemático assim. Possivelmente ele deve ter aceitado ir pro festival, mas na condição de depois ir embora para casa, de não ficar ali, alguma coisa assim. E aí quando chamaram ele para tocar, ele não estava lá. E aí como é que ia fazer para apresentar a música vencedora do festival? Né? Esse festival foi aqui no Trombeteiros, né? Aqui no centro da cidade, num clube aqui. E aí então eu como já conhecia a música e tinha visto eles ensaiando e tal pro festival, eu já sabia tocar a música. Eu tinha 6 anos, eu toquei com um cantor que estava defendendo o intérprete da música na época. E aí, profissionalmente, eu me recordo que eu comecei a tocar ainda com, vamos colocar, 8 9 anos de idade. Começaram a aparecer uns casamentos para eu tocar. E eu lembro que eu tocava nos casamentos, né, religiosos na igreja. Eu bem novinho também, às vezes acompanhando algum cantor ou algum instrumentista. E os primeiros cachês eu comprava de brinquedos, dos brinquedos que saía na época, assim, na moda da época, assim. Aí eu tinha o dinheirinho para comprar aquele brinquedo. E eu lembro que com 9 anos, né, uma galera aqui em São João montou uma banda, uma galera de adolescentes, jovens, assim. Dentre esses jovens estava o Roginho, meu primo, né? E eles deviam ter uma faixa de 14, 15, 16 anos, uma banda chamada QY. E aí eu tocava piano, teclado nessa banda. Logo depois, eu tive contato e conheci o Emerson Nogueira, né? Foi o primeiro trabalho que eu comecei a fazer com ele, que era uma banda de rock que a gente tinha juntos, né? Eram umas 5 pessoas, que é o The Weight. Essa banda fez muito sucesso aqui em São João e na região, participando de vários festivais e shows fora de São João. Eu tinha 12 anos nessa banda, né? E ali já começou a história com o Emerson, e nessa época também com o Roger, tinha um trabalho do Roger e do Neido, e a gente às vezes juntava uma galera toda para tocar, né, junto com o The Weight, uma galera meio misturada, eu, o Vebinho, o Emerson, o Roginho, às vezes com o Neido. E uma época lá atrás,
né, que a gente começou profissionalmente mesmo, tocar na noite, tocar numas boates, tocar em casas noturnas, tocar em festas. Isso eu tinha por volta de uns 12, 13 anos. Logo depois disso eu fui para o Rio de Janeiro, comecei a estudar música no Rio. Fui para lá com 14 anos, parei de estudar naquela época, houve uma oportunidade para eu ir para o Rio, junto com o Roginho, nós fomos para o Rio, começamos a tocar na noite do Rio de Janeiro, todos os dias praticamente, em vários bares, mas a primeira oportunidade que apareceu foi no Vinícius Bar, em Ipanema, que era um lugar muito badalado da MPB, vários artistas da MPB e da Bossa Nova principalmente faziam shows lá e a gente abria esses shows, hora fechava, fizemos shows também nossos, né, específico, eu e o Roger, para o Vinícius e tantas outras casas do Rio de Janeiro. E aí mesmo, meio nessa mesma época, assim, eu comecei a participar com o Emerson Nogueira de festivais da canção, com outros compositores, a gente às vezes se apresentando com outros compositores, ora a gente mesmo, defendendo músicas autorais do Emerson, né, do Pedro Paulo Mendes, da Cristiane Vicentim, né, o Paulinho Cricri também nessa época, participando de festivais, eu tive bastante contato com o Cricri. Então, assim, hoje eu tenho um trabalho com o Emerson, né? Sou pianista no trabalho dele, tecladista do trabalho dele, mas de uma longa história que a gente tem junto de música, de tantas produções, né? Mas uma história antiga e agora mais recente também. Eu fico muito honrado de, depois de tanto tempo, estar fazendo parte do trabalho, né? Que esse trabalho específico do Emerson, né? Que é a versão acústica, que eu namorava ele de longe, tinha um certo sonho, uma vontade de estar trabalhando pela qualidade musical que eu enxergo, o jeito, o capricho com que ele trata né, a música, trata o show e sua carreira mesmo, né? E aí eu tinha uma vontade e aí o Emerson matou essa vontade, esse sonho, me convidando para trabalhar com ele. 1, 2, 3. She calls out to the man on the street, "Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me?" He walks on, doesn't look back. He pretends he can hear her, starts to whistle as he crosses the street, sings embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, you and me in paradise. Just think about it. Think about it. She calls out to the man on the street. He can see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk but she's trying. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise. Just think about it. Just think about it. Oh Lord, is there nothing more anybody can do? Oh Lord, there must be something you can say.
can tell from the lines on her face. You can see that she's been there, probably been moved on from every place, 'cause she didn't fit in there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise. Bom, e interessante assim que foi através do Emerson, né? O Emerson começou a fazer um trabalho com o Webinho e com o Dudu Lima. Eu não conhecia o Dudu e foi através do Emerson, do Webinho, que eu fui apresentado ao Dudu. E realmente o Dudu, para mim, é um divisor de águas na minha história com a música, né? Eu tinha uma história antes do Dudu, que até então era uma busca que eu tinha de reconhecer as coisas e tirar músicas de ouvido, né? Aprender ouvindo, imitando. Mas depois que eu conheci o Dudu, Dudu abriu um horizonte assim para mim musical, que é a questão da criação, né? A questão da improvisação, mas mais ligado assim, a gente até filosoficamente é mais um processo de criação do que de improvisação, entre aspas, que é uma forma de tocar que o Dudu me ensinou e que me ensinou isso numa prática de vida junto. A gente morou junto um tempo, trabalhou junto. O Dudu fundou um trio de jazz comigo e com o Webinho, o trio Bela Fonte. Ele que tinha essa influência, ele que tinha já bebido nessa fonte do jazz, da improvisação, e já tinha um norte assim para a carreira dele, e ele nos trouxe, né, para esse universo, para essa música. Assim, tudo que eu faço hoje de jazz, de improvisação, de criação, realmente eu devo muito mesmo, né, à convivência, às aulas mesmo que o Dudu me dava, aulas, né, às vezes com caderno mesmo, de música, às vezes no próprio instrumento, na prática de grupo, nos grupos que a gente formou, no trio Bela Fonte, depois em outros trabalhos, o Dudu sempre pontuando, sempre corrigindo, sempre orientando na forma de tocar, na forma de, principalmente de ouvir o outro. Então tem muita coisa dentro do trabalho que hoje, por exemplo, a gente tem, que é o Dudu Lima Trio. Nossa, que é um trabalho que, apesar de levar o nome do Dudu, a gente sente como sendo nós também. É um trabalho que eu sinto como sendo meu também, faço parte desse trio, né? Já tem muito tempo que a gente está junto, né? E assim, com o trio já eu vivi tantas experiências sonóricas, tantas experiências musicais em tantos lugares e até no exterior, né? Essa música que ela é muito da essência
minha mesmo, né? Daquilo que está lá dentro e que a gente deixa transbordar de tudo aquilo que eu ouvi, de tudo aquilo que eu aprendi, das influências que eu tenho, e ali no trio, nessa possibilidade de criação, de tocar improvisando, de tocar sugerindo coisas e todo mundo junto, às vezes vai para um mesmo caminho. Então isso é muito maravilhoso, que é tocar criando, né? Tocar como autor, compondo ali ao vivo e aquilo que vier na cabeça. É um processo maravilhoso esse. E desde muito novo, até desde antes, que a gente já fazia gravações para mandar música para festivais, e eu fazia um trabalho com o jingle aqui na cidade, gravação de propaganda. Eu já tinha uma queda para a questão de estúdio, de gravação, de equipamento, de produção. Lá no Rio, quando eu morava no Rio, eu já tinha um equipamento de gravação, as mesas na época, né, que gravava em 4 canais, em fita cassete, e depois nós passamos para o ADAT, passamos para outras tecnologias, até chegar
hoje no equipamento, né, que a gente tem, computador, Pro Tools, e usar as ferramentas de áudio disponíveis hoje. Desde muito tempo eu já tenho essa ligação com o estúdio, com gravação, e ao mesmo tempo com produção. Produção, às vezes, um arranjo para uma música, um arranjo para um show. Recentemente, assim, eu fui adotado por um compositor, que é o Luizinho Lopes, que eu tenho maior orgulho de trabalhar com ele, né, pela qualidade das letras, a qualidade musical também. Ele é muito diferenciado na forma de compor, né, e me cativou também a música dele. E aí com isso eu produzi já alguns trabalhos dele, né? Ele me deu de presente um grande trabalho que é o Falas Perdidas, com muita gente participando, com grandes músicos, uma produção grande que a gente fez há uns anos atrás, e depois também produzi shows, o Ao Vivo, o Dossiê, fiz também o Pé de Letras com ele e outros trabalhos dele. Realmente fui adotado por ele e eu de certa forma também adotei como sendo um compositor que eu gosto muito de trabalhar, que é ele. Mas isso eu estou citando ele para falar um pouco dessa veia que eu tenho, que eu gosto muito de estar na linha de produção, de arranjo, né, de estar conhecendo e aprendendo cada vez mais desse universo, né, que é muito grande, né, os arranjos para as cordas, para sopro, para banda, né, às vezes para formações menores, 2 instrumentos, arranjos vocais. É algo que eu gosto muito de sentar aqui no estúdio e começar a pensar e criar tudo aqui nessa fábricazinha aqui de sons. Já conheço cada latido da minha rua, dos proferidores, alguns nomes apenas. Sei quem está e quem não está de quarentena. Tem a opção de estar os que não estão. Já serei eu, figura manjada na rua. Se a vizinha ao lado espirrar em sua varanda, se o coronavírus zarpar em seu espirro, conseguirá fazer a curva na coluna? Levitará em minha varanda sem pousar? Pode atingir figura manchada da rua. É socialmente aceitável na varanda escovar os dentes ou exibir pijama? Cortar as unhas na varanda é educado? Cueca seria um atentado ao pudor? Onde haverá respostas para essas perguntas? De repente surge uma moça na janela, num prédio de frente que não possui varanda. Não percebeu minha presença em meu varandim, ou percebeu e quer manter-se em solidão. Os olhos são varanda da alma entreaberta. Os olhos são varanda da alma entreaberta. Como está da varanda?
um trabalho que me deixou muito feliz, assim, é uma produção, uma coprodução com um grande amigo meu, que é o Vinícius Nalon, né, de arranjo, e a produção musical, as gravações, a captação do áudio, que é o trabalho do hino, que a gente fez, o hino de São João Nepomuceno, com participação do Coral da República Tcheca, do tenor Martim Vidra, e com os músicos aqui de São João, e também com essa ponte com o Vinícius Nalon lá em São Paulo. Um trabalho assim que, com o Júnior Detone também na captação das imagens, deu orgulho assim também por estar fazendo esse registro histórico, né, de uma música cantada aqui, e também que ganhou o mundo, né, com as vozes e músicos aqui de São João Nepomuceno. Eia, povo devoto a caminho deste santo querido ao aceno. Vamos todos levar nosso preito a São João Nepomuceno. Salve, ó Santo tão bondoso, salve, ó guia tão sereno, padroeiro tão piedoso, São João Nepomuceno. Padroeiro tão piedoso, São João Nepomuceno. Nossa vida será mais tranquila, toda cheia de flores e luz. Nos formos pedir doce abrigo a este santo que morreu por Jesus. Salve
E assim, eu sempre tive essa coisa de compor, né, uma busca por um trabalho autoral, por uma identidade, né, minha, assim, de composição. Não é uma coisa que eu faço com muita facilidade, mas sempre sai alguma coisa, às vezes com letra, às vezes musical, às vezes pensando em outro instrumento, né? E aí eu tenho alguns trabalhos meu autoral e fiquei muito feliz agora recente com o trabalho com o Ângelus, né, que coroa de certa forma uma fase assim de busca por arranjo, de arranjar para cordas, que é uma coisa que eu aos poucos vim elaborando e vim aprimorando, né? Tive algumas oportunidades de fazer arranjo para cordas e no meu trabalho, né, encontrei um quarteto maravilhoso também, que é o Quarteto Spala, especialmente o Jonatas e a Fernanda, que viraram amigos também e fazem parte desse trabalho, e tantos outros músicos. Então, assim, eu tenho essa coisa de estar buscando uma sonoridade que eu sei que é própria, né, do meu trabalho, da minha forma de compor, de pensar música, né, sempre voltado assim para beleza, para uma coisa mais de paz, que é isso que eu busco transmitir com a minha música. E por conta desse trabalho, né, tanto autoral, mas da busca de tocar cada vez melhor o instrumento, eu fiquei muito feliz e gratificado com o prêmio que eu ganhei do Wagner Tiso, né, no Festival Internacional de Piano Solo, um reconhecimento assim como destaque no festival, né? Nunca poderia imaginar isso, e isso para minha vida pessoalmente, assim, esse reconhecimento de toda uma luta, de todo um trabalho que a gente vem fazendo há anos, é muito gratificante para a gente. Talento revelado no nosso palco, Ricardo Itaboraí. Em Itaboraí, Ricardo é hoje um dos destaques da nova geração de pianistas mineiros, apresentando-se ao lado de grandes nomes como Milton Nascimento, Wagner Tiso, Toninho Horta, João Bosco e o guitarrista norte-americano Stanley Jordan. O pianista estudou no Centro Young S, de aprofundamento musical no Rio de Janeiro, na Escala Escola de Música e no Centro Cultural Pro Música em Juiz de Fora. No palco do nosso festival, Ricardo Itaboraí.